Nós vamos aqui compartilhar uma pequena porção da palavra de Deus, esse pão que desce do céu, para o nosso alimento espiritual, para a nossa edificação. Eu queria que você, por gentileza, abrisse sua Bíblia em Marcos capítulo 9, versículo 14. E o título que eu separei para a nossa conversa desta noite é: de quem é a responsabilidade? É uma pergunta. De quem é a responsabilidade? Todos acharam? Gente, três coisas são importantes nós trazermos todas as vezes que nós viemos participar de um culto. A Bíblia Sagrada, as Escrituras, caneta e papel. Ou um tablet, ou um celular, para que você possa anotar, para que eu possa falar para você assim, nobre acadêmico. Sabe por quê? A Bíblia diz que os bereanos eram nobres. Alguém sabe quem os bereanos? Alguém conhece aí? Já ouviu falar? Sim, os bereanos eram aqueles que, quando o apóstolo Paulo, quando Paulo pregava, eles iam conferir na Bíblia se de fato aquilo que ele estava pregando estava em linha, em conformidade com o que está escrito. Então, eu quero te aconselhar e quero te chamar de nobre. Pega uma caneta, pega um papel, anota os versículos. Eu vou rechear você de versículos essa noite. Vou encher você de versículos para você anotar e conferir na sua casa, tá bom? Beleza? Combinado? Então, nós vamos fazer isso. A teologia diz que existem dois tipos de pregações: a pregação expositiva e a pregação temática. Eu não pretendo fazer nenhuma das duas, né? Vou citar aqui alguns textos, nós vamos conversando sobre aquilo que Deus tem falado comigo. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você e vai te abençoar também. Então, vamos lá, vem comigo, Marcos capítulo 9, versículo 14. Quantos acharam? Diga: achei. Vamos lá, eu leio. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele, Jesus, interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um, dentre a multidão, respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, relha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então, Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morto, ou seja, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Gente, todas as vezes que eu olho para esse texto, e como normalmente eu procuro fazer, nos meus momentos de leitura bíblica, de meditação na palavra de Deus, não é somente entender aquilo que aconteceu, mas é sempre tentar entender qual é a lição prática, porque a palavra de Deus ela é viva, ela não se limita, ela é atual, ela é personalizada. E hoje nós faremos uma aplicação e a revelação da palavra de Cristo, por ser viva, por ser atual, por ser personalizada, né, vai continuar fluindo desse texto. Eu tenho certeza que quando você, nos seus momentos com Deus, nos seus devocionais, quando voltar a ler esse texto, tenho certeza absoluta que o Espírito Santo vai clarificar uma perspectiva diferente desse texto, desta que eu vou estar falando com você essa noite. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Amém, gente?
A palavra de Cristo, ela é viva. Não é o logos somente, é a palavra rema que produz resultados, que dá a vida às pessoas. E o que Deus queria nos ensinar aqui não era apenas uma história, não é algo que aconteceu, mas é através de algo que aconteceu, de relatos verdadeiros, verídicos. Deus deseja nos transmitir princípios e padrões que vão trazer resultados para a minha e para a sua vida. Então, nós devemos olhar para a palavra, procurando entender aqui princípios e verdades que vão transformar a nossa maneira de pensar. Vamos pensar de uma maneira diferente, né? Não é? Então, eu vou soltar aqui para você uma frase. Deus, ele trabalha na legalidade e de acordo com princípios que ele mesmo, Deus, estabeleceu na sua palavra. A palavra de Cristo, ela segue um padrão e Deus não abre mão disso. Deus, ele trabalha com esses princípios. Jeremias capítulo 1, versículo 12, anotem. Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Então, nesse texto em específico, Jesus está no monte e leva consigo Pedro, Tiago e João. Os outros 9 ficaram lá. Jesus sobe para ter um momento de comunhão com Deus. Era costume de Jesus se retirar e ir para o monte para ter comunhão com Deus. Quando você lê os evangelhos, você recorrentemente vai ver isso. Jesus se retirando para orar. Então aí um homem, ele chega procurando ajuda, procurando socorro. Provavelmente ele chega procurando Jesus, mas quando ele chega naquele lugar, no pé do monte, Jesus não estava. Jesus não estava ali. A multidão que estava no pé do monte, aguardando Jesus, disse para ele, olha, ele não está aqui, ele foi para um retiro espiritual, e ele ainda não voltou. Então o pai do menino, o que ele faz? Como você leu aí o contexto, né? O pai do menino, ele pede ajuda aos representantes de Jesus. Ele pede ajuda aos discípulos de Jesus. E aí, quando Jesus finalmente desce do monte, a multidão ali, como diz no versículo 15, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver, a multidão fica surpresa que ele já voltou, e aí naquele momento ali de saudação, de celebração, as pessoas começam a saudar Jesus. Jesus vê uma multidão numerosa ali em volta dos 9 que ficaram, dos 9 discípulos que ficaram, e os escribas, diz a Bíblia, estavam discutindo com eles. E Jesus pergunta, que é que discutis com eles? O que vocês estão discutindo? Parece haver ali um tom paternal, né, de Jesus. Só para você entender que os escribas, eles eram os mestres da lei. Eles eram os teólogos, os doutores da lei. Especificamente o Pentateuco, as leis mosaicas. Eles eram experts ali na interpretação, na escrita, na cópia, e entregavam nas sinagogas ali dos judeus e discutiam e falavam as leis, né? Só que preste atenção, gente. Quem responde a essa pergunta, quando Jesus faz para os escribas, não são nem os seus discípulos, que talvez estivessem acuados ali com toda aquela discussão, aquela problemática toda, nem os escribas que os estavam acusando. Quem responde é um homem da multidão, que nós não sabemos nem o seu nome, nem o nome de seu filho, mas era o próprio pai do menino, possesso de um espírito imundo. Esse homem era a pessoa mais interessada no retorno de Jesus do que qualquer outra pessoa naquela multidão ali. Imagina, aquele menino, desde a sua infância, sofria o que nós acabamos de ler. Ele era o aparelho, gente. Ele era lançado no fogo, era lançado na água, desde a sua infância. Imagina o pai daquele menino vendo todo aquele sofrimento. Você que é pai, você não vai conseguir dimensionar isso, mesmo sendo pai. Mas era um nível de sofrimento gigantesco. O pai do menino é que responde a Jesus e diz assim, Jesus, olha, eu te trouxe meu filho, ele tem um problema sério, gigantesco. Eu cheguei aqui, o Senhor não estava, o Senhor estava no retiro espiritual, o Senhor não podia atendê-lo, mas eu então pedi aos seus discípulos que me ajudassem, e eles também não puderam atendê-lo. Em outras palavras, eles não conseguiram expelir aquele espírito, resolver o meu problema.
Gente, aqui eu quero abrir um parênteses, e dizer que a opressão maligna na vida de muita gente é real. E tem muita gente que não tem consciência disso. É mais real do que nós imaginamos. Quando eu falo opressão, eu estou falando de pressão. Opressão é uma pressão contra. Tá? E o inferno, ele usa muitas armas, dentre elas a doença, o medo, a ansiedade, a depressão, como armas para oprimir as pessoas. Esse menino, ele era mudo e surdo. Ele era mudo e surdo, ele estava sendo oprimido com um espírito de enfermidade. Eu não estou dizendo aqui que todo mudo surdo tem um problema, é possesso de um espírito imundo, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que especificamente nesse caso, a mudez e a surdez daquele menino era referente a um espírito imundo. E aí nós lemos, anota aí, preste atenção no que eu vou dizer para você, porque é importante. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 10, versículo 38, que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, Jesus curou a todos os oprimidos. Chamou as doenças de opressão demoníaca. E aqui eu abro um parênteses também, e oprimido é um adjetivo usado para definir um indivíduo que foi humilhado, ou obrigado a sujeitar-se a algo ou alguma coisa. É um indivíduo oprimido, ele foi dominado de maneira violenta. Significa que está debaixo de uma pressão, não tem espaço para se expandir. E Jesus também fala da doença como um cativeiro. Por exemplo, lá em Lucas, capítulo 13, aquela mulher que andava curvada. Quem lembra dessa passagem, desse texto? 18 anos encurvada. Imagina isso. 18 anos sem poder andar direito, sem poder andar ereta. E aí Jesus, no versículo 16, ele diz, olha, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? Jesus chama aquela enfermidade de cativeiro. Em dia de sábado, esta filha de Abraão, esta aliançada com ele, aliançada com Deus, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Então, volto a dizer, Jesus chama aquela enfermidade de cativeiro do diabo, e aquela mulher estava cativa durante 18 anos, estava presa. Quando nós lemos, por exemplo, João capítulo 10, versículo 10, o diabo veio para roubar, matar e destruir, amém? É isso? Sim ou não? Não. O diabo vem. Ele não veio, ele vem. Ele é constante na sua missão de destruir. Ele é expert nisso. Roubar, matar e destruir. Ele vem, ele tem esse propósito de destruir, de matar, de roubar a paz, de roubar a esperança das pessoas. E eu li um livro, eu tenho lido um livro do Kenyon, você deve conhecer. Jesus, aquele que cura, aconselho que você compre esse livro e leia. Pegue as referências bíblicas, medite nelas, e ele fala essa frase aí, que eu coloquei no slide. É tão errado para um crente carregar suas enfermidades, quando Jesus já as carregou, quanto é errado para ele carregar os seus pecados, quando Cristo já os carregou. Isaías 53, versículo 4. Eu vim essa noite, eu tenho certeza absoluta que tem pessoas que precisam ouvir o que eu estou dizendo. E essa palavra, ela é viva, como eu disse. A nossa esperança é a palavra de Deus. É da vontade de Deus, você pode ter certeza, eu vou falar um pouquinho sobre isso. É da vontade de Deus que você ande em saúde. Eu quero dizer para você que eu estou pregando para mim também, tá, irmãos? Porque toda palavra crida será provada. Só nós sabemos o sapato que nós calçamos, não é verdade? Na hora do combate ali, só você sabe o sapato que você calça.
Se nós crermos que doença pode vir de Deus, então nós não seremos capazes de crer nele para a nossa cura. Diga, doença não vem de Deus. Eu rejeito esse pensamento, que a doença vem de Deus para o nosso aperfeiçoamento. É o que as pessoas dizem, é o que muitas pessoas pregam. Nós não cremos assim, porque a Bíblia diz que não é assim. Afinal de contas, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Amém, gente? Nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. E nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos. É simples assim. Vale o que está escrito. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Está errado ali, tá? É Tiago 1, 17, a referência. Eu botei 1, 5, se eu não me engano, mas é 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Lembra que eu citei aqui João capítulo 10, versículo 10, que ele veio para roubar, matar e destruir? Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida a qual Jesus se refere é a vida chamada Zoe. E no dicionário Vine, essa vida, ela fala da vida como princípio, vida no sentido absoluto, vida como Deus a tem. Aquilo que o Pai tem em si mesmo. Ele é o Jeová Rafá, aquele que cura. Qual é a vida que a vida que Deus tem nele mesmo? É a vida que Jesus nos dá. É essa vida Zoe que nós, graças a Deus, né, irmãos, nós podemos repetir a palavra quantas vezes forem necessárias e não faz mal, né? Amém? O apóstolo Paulo disse isso, olha, é para nossa segurança, que nós possamos repetir as mesmas coisas. Então, eu tenho certeza que você já ouviu, mas tem pessoas novas aqui no nosso meio, e eu tenho certeza que nós precisamos ouvir sempre, ontem, amanhã e depois, para que a nossa fé se solidifique mais e mais. Amém, gente? Outra referência interessante sobre isso, 1 João, capítulo 1, versículo 5, pode anotar aí. A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. A enfermidade e a doença não podem ser enquadradas no padrão estabelecido por Deus para aquilo que procede dele. Não pode. Ninguém pode, por exemplo, afirmar que uma doença ou enfermidade é uma boa dádiva, ou um dom perfeito, ou uma bênção que nos traz desgosto. Tem um texto que fala sobre isso. E a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, diga, a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Sendo assim, a doença não poderia ser a vontade de Deus. Você está acompanhando comigo? Sim ou não? Amém. Voltemos então aqui para o texto de Marcos capítulo 9, versículo 17. O pai do menino, aí no versículo 17, versículo 18, está descrevendo aquilo que acontecia com ele, né? Apanha, lança-o por terra, espuma, rilha os dentes. Aí no versículo 18 ele diz, olha, eu roguei, eu pedi insistentemente, eu implorei, essa palavra é exatamente isso. Eu roguei aos teus discípulos, mas eles não puderam. Eu queria te convidar a entrar na cabeça daquele pai, pensar como ele. Jesus, olha, eu tenho um problema. Eu vim no lugar certo, onde disseram que os milagres, as curas, as libertações acontecem porque é o lugar onde o Senhor Jesus está e o Senhor opera. Quando eu cheguei, não te encontrei, mas tinha os seus representantes aqui. Mas eles não resolveram o meu problema, eles falharam. Eles não puderam. Se o Senhor pode, diferente deles que não puderam, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Preste atenção que esse diálogo de Jesus com o pai daquele menino, na perspectiva do homem, eu tenho uma necessidade. Na perspectiva do pai, eu tenho uma necessidade, um problema para ser resolvido. Na perspectiva de Cristo, preste atenção nisso, se existe ou não fé para que o problema seja resolvido.
Então, nesse diálogo, ele disse o seguinte: olha, eu roguei aos teus discípulos, ou seja, eu transferi a responsabilidade para eles, e eles transferiram de volta porque eles não conseguiram expelir aquele demônio. Eu roguei, eu transferi para eles. Então, já que o Senhor apareceu, já que o Senhor está aqui, eu estou transferindo a responsabilidade para o Senhor. Pelo amor de Deus, me ajuda. Olha aí o versículo 22 comigo. Vai lá comigo, versículo 22. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós. E aí nós só vamos entender a resposta de Jesus no versículo 23, se nós conectarmos com essa frase no versículo 22. Qual foi a resposta de Jesus? Se podes, tudo é possível que crê. O pai do menino está dizendo assim: agora eu estou transferindo a possibilidade do meu milagre para o Senhor, porque os discípulos não curaram e transferiram de volta. Ou seja, o problema persiste, o problema continua. E aí Jesus, olha, não é porque eu não posso fazer, meu filho. Afinal de contas, Jesus, nele residia toda a plenitude da divindade. Nele residia todo o poder de Deus. Não é porque eu não posso, a questão é que a possibilidade de acontecer aquilo que você precisa na sua vida não repousa necessariamente ou exclusivamente em mim, mas ela repousa em você, porque tudo é possível ao que crê. Jesus não falou segundo o meu poder, ou segundo a minha unção, ou segundo o poder que está em mim, no qual foi por Deus delegado a mim, seja curado. Não, tudo é possível ao que crê. O que ele fez? Jesus transferiu a responsabilidade para ele, para o pai daquele menino. O que eu quero dizer é que Jesus está nos transmitindo aqui princípios, padrões, sobre crença, sobre posicionamento de fé, sobre uma postura de fé. A responsabilidade de acreditar para que hoje o impossível se torne possível. Fui mais rápido, hein? Gostou, né? A responsabilidade de acreditar para que o impossível se torne possível é completamente nossa. Se for proposital para você sair da sua acomodação. Gostei desse ano, foi legal. Vamos fazer de novo, irmãos? Prestou atenção no que está escrito ali? A responsabilidade de acreditar para que hoje o impossível se torne possível é completamente nossa. Não está em Deus. Está na nossa decisão e na nossa responsabilidade de crer. Tem muitas pessoas que pregam, distorcendo a questão da soberania de Deus. Esse é um assunto complexo. A soberania de Deus, como se nós fôssemos manipulados por Deus. Mas Deus trabalha na nossa vida à medida que nós respondemos a Ele. Quando nós respondemos a Deus, o Espírito Santo entra em ação. Ele entra na nossa situação em manifestação. Nós não podemos simplesmente transferir a responsabilidade que é nossa. Qual é a nossa parte, irmãos? Crer. A nossa parte é crer e se posicionar de acordo com aquilo que nós cremos. Aí a palavra de Deus diz em Romanos, repete em Gálatas, Hebreus e Abacuque: o justo viverá da sua fé. Nós só vamos entrar no ambiente de Deus, que é um ambiente de milagres, um ambiente de manifestação do sobrenatural, até aquele lugar aonde a fé nos permite entrar. A fé é a chave que abre esse ambiente. A fé é a chave que abre esse ambiente da manifestação do poder de Deus. Então a questão não é quanto poder Deus tem para fazer aquilo, para resolver um problema ou uma situação. A questão é que tudo aquilo que Deus pode e quer fazer por nós só vai acontecer se nós crermos nele e nos posicionarmos em linha com a sua palavra. O que é nos posicionar em linha? É você dizer
o que a Bíblia diz. É você declarar, falar, pronunciar. Tem gente que tem crise com essa expressão declarar, como se nós estivéssemos dando uma ordem a Deus. Não é isso. É você falar, é pronunciar aquilo que está escrito. O que a Bíblia diz a teu respeito? O que a Bíblia diz no que tange a questão da cura? O que a Bíblia fala sobre isso? Repete o que a Bíblia diz. É você agir à altura, é você declarar aquilo que está escrito, e você vai ver a manifestação e o agir de Deus na sua vida. Glória a Deus por isso, gente. Existe um trilho através do qual a provisão de Deus escoa para as nossas vidas, e esse trilho ainda é a fé. Esse é o trilho. Não tem outro caminho. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Agora analisa comigo esse versículo, preste atenção. Se o que Deus fizesse na minha vida e na vida do Wagner, por exemplo, não dependesse de fé, então nós não precisaríamos nos aproximar crendo. Sim, entendeu? Se o que Deus fizesse em nossa vida não dependesse de fé, então nós não tínhamos que nos aproximar crendo, queridos. Depende de fé. A manifestação do poder do Pai opera através da nossa vida mediante as respostas que nós damos. Por exemplo, Jesus, quando foi à sua cidade natal, com qual intenção Jesus voltou a Nazaré, irmãos? Qual foi a intenção de Jesus? Abençoar. Mais o quê? Curar. Vamos, quem dá mais? Quem dá mais? Libertar. Mas o quê? Está certinho, pode contribuir, não tem problema não. Pregar. Jesus, ele foi, tudo isso que vocês falaram está certinho. Jesus, ele foi à sua cidade natal com um propósito. Libertar os cativos, os oprimidos, pregar o ano aceitável, enfim, manifestar poder, sinais, maravilhas. A Bíblia diz em João, aqui no final do Evangelho, que não caberiam em toda a terra todos os milagres que Jesus fez, né? Jesus foi com esse objetivo, mas o texto diz, por exemplo, em Mateus capítulo 13 e em Marcos capítulo 6, mais chocante para mim é Marcos capítulo 6. É chocante. Diz assim: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Jesus, ele partiu para aquela cidade com uma missão, mas ele não pôde fazer ali muitos milagres. Por quê? Por causa da incredulidade deles. O Deus Todo-Poderoso não pôde fazer ali aquilo que ele foi intencionado para fazer, objetivando fazer algo naquela cidade extraordinário, sua cidade natal. Quando você pega o contexto, as pessoas perguntavam: não é este o carpinteiro, filho do carpinteiro? Porventura seus irmãos não são estes? Eles estavam acostumados com a presença de Jesus, mas ao mesmo tempo, da onde vem tanta sabedoria? Eles disseram. E aí Jesus foi naquele lugar com uma intenção de fazer algo, mas não pôde fazer devido à incredulidade. Irmãos, a incredulidade impede a manifestação, a ação do Espírito Santo. Crê somente. Lembram de Jairo, por exemplo? Jairo, já não estou seguindo mais nada aqui, mas vamos lá. O Espírito Santo vai dando para a gente aqui os textos. Jairo estava ali. Jesus, a minha filha, ela está morrendo. Fica tranquilo que eu vou lá curá-la. Só que nesse ínterim, quem fura a fila? A mulher do fluxo de sangue fura a fila. Aí aconteceu todo aquele milagre ali, ela toca em Jesus, é curada, confessa e tal. De mim saiu poder, Jesus declara. E aí nisto vem um servo e diz para Jairo assim: Jairo, não importunes mais o mestre, porque a tua filha morreu. Jesus ouviu a conversa, olhou para ele e disse: crê somente, cara. Crê somente, continua crendo. Crê hoje,
crê amanhã, crê depois, porque a fé, ela dá esse sentido, como temos aprendido, da questão da durabilidade. Crê somente, fica tranquilo. Jesus poderia dizer, rapaz, eu não falei que eu ia lá resolver isso? Eu vou lá, eu vou curar. Mas ele olhou para Jairo, ouviu a conversa, ó, crê somente. Aí nós vemos que Jesus foi lá, Talita, e aquela menina se levantou, e ela foi ressuscitada dentre os mortos, porque o pai continuou crendo. Amém, gente? Olha, Romanos capítulo 11, versículo 20, tem um texto também que é tremendo, que diz assim, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estais o quê? Firmes. Não te ensoberbeças, mas teme. Falando sobre os incrédulos, né? Quem são os incrédulos? Os incrédulos são aqueles que não conhecem a Jesus? Não, esses são os ímpios. Os incrédulos são aqueles que não conhecem a palavra de Deus? Não, esses são os ignorantes. Os incrédulos são aqueles que ouvem e não creem, que ouvem e não acreditam. Diz ter fé nele, mas não materializam a sua crença. Diz assentimento mental, eu creio, mas não materializa, não se posicionam conforme aquilo que está escrito. Através da concordância, da obediência em se concordar com a palavra. Os incrédulos são aqueles que não respondem à palavra. São aqueles que ouvem e não creem. São aqueles que sabem que precisam perdoar e não perdoam. Esses são os incrédulos. São aqueles que quando são as pessoas... A Bíblia diz, Jesus falou isso, né? Para nós orarmos pelos nossos amigos, né? Não? Se a gente amar os nossos amigos, qual é a recompensa que nós temos? Jesus falou, não fazem os fariseus o mesmo? Orai pelos que vos perseguem, bendigam aqueles que vos maldizem, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gente, a fé opera pelo amor. Não adianta a gente falar aqui sobre fé, sobre manifestação do poder de Deus, sobre a cura, ensinar esse fundamento. Não adianta se nós não andarmos em amor. Se nós não andarmos em amor. O amor é o caminho da vitória. É o título do livro do Kenneth Hagin, que eu aconselho que você compre e leia. Amor, o caminho da vitória. A fé opera pelo amor. Desses três, fé, esperança e o amor, qual que vai ficar? O amor. E aí nós lemos 1 Coríntios capítulo 13, aí você vê na igreja, né, como o apóstolo Paulo, isso não tem nada de novo, né? O apóstolo Paulo nas suas cartas falava sobre isso, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, resisti-lhe firme na fé, vença o mal com o bem, orai pelos que vos perseguem, orai, abençoai, não retribua conforme o desejo que a gente tem, muitas das vezes, né? Aquele desejo, você sabe qual é, né? Sua carne inflama, igual a minha. Aquele desejo. A Bíblia, ela é maravilhosa, o nosso Deus é maravilhoso, Ele nos ensina o caminho da vitória, né, irmãos? O caminho da vitória é o caminho do perdão, o caminho da vitória é o caminho do amor, é andar em amor, é declarar isso, aí a fé vai se manifestar. Por que que às vezes eu não sou curado? Porque não perdoou. Está preso aos verdugos, os espíritos atormentadores. Por quê? Porque sempre tem uma crítica. Sempre critica alguém, ou o sistema, ou o governo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus, quando estava conversando com Pilatos, disse uma frase para ele, quando Pilatos falou assim, olha, você não sabe que eu poderia livrar você dessa sua morte de cruz? Eu posso te livrar, eu tenho autoridade. Jesus falou para ele assim, olha, você não teria autoridade se do céu não lhe fosse dado. Ou seja, gente, as autoridades, sejam elas quais forem, elas foram instituídas por Deus. O nosso posicionamento como crentes em Jesus é orar por eles. Amém? Eu sei que isso não é uma torcida na carne, mas é assim. É o que está escrito. Saúde. É o que está escrito. Ok? Muito bem.
Deixa eu tentar voltar onde eu estava aqui. Tiago capítulo 1, versículo 5. Não se compadeceu de mim, né, irmão? Obrigado, hein? Estou aqui. Valeu. Te amo também, tá, velho? Tiago capítulo 1, versículo 5, fala sobre sabedoria, né? Depois generaliza tudo. Olha só que interessante, Tiago capítulo 1, versículo 5, sobre essa questão, sobre esse contexto de fé. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com liberalidade ou liberalmente. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar. Não suponha tal homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Aí ele fala as características. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ora vai, ora vem. Hoje eu creio, amanhã não creio. Hoje eu declaro, amanhã, meu Deus, o diagnóstico. Isso aqui, meu Deus do céu, isso aqui, não... vou morrer amanhã. Mas está querendo no dia. Aí ele vai e volta. Essa inconstância. Sem fé, sem constância, sem perseverança em crer, nós não vamos receber absolutamente nada de Deus. E o que nós precisamos entender, gente, é que Deus ele não responde necessidade. Deus não responde necessidade. Deus responde fé. Sabe por quê? Porque todo homem nasce em pecado. Sim ou não? E necessita de salvação. Todo homem na face da terra. Se Deus respondesse só a necessidade, pensa comigo, toda a humanidade hoje seria salva. Sim ou não? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, a fé, não vem de vós. Aliás, a graça não vem de vós, é dom de Deus. O que nos leva a ter a salvação não é a necessidade da salvação, mas é crer na provisão, naquilo que Deus providenciou através do seu Filho. Se Deus respondesse a necessidade, todo enfermo estaria curado automaticamente, só porque ele tem uma necessidade. Mas Deus responde a fé. Mateus capítulo 8 fala de um centurião que está intercedendo por um criado doente, estava de cama. E aí Jesus falou para ele, fica tranquilo que eu vou lá curar. Ele falou, não, Senhor, não vai não. Eu sei quem tu és, o Senhor tem autoridade, basta uma palavra sua e o meu servo será curado. O que Jesus falou para ele? Seja feita conforme o meu poder que está em mim, pois eu sou Deus Todo-Poderoso. Seja feito conforme está escrito. Seja feito conforme a tua fé. Ele não disse, seja feito conforme o meu poder, a minha unção. Nós precisamos aprender a nos mover em fé, irmãos. Entender que o justo vive dessa fé, e a gente precisa aprender isso. Êxodo capítulo 14, agora eu gostaria que você abrisse. Êxodo 14. Quem está entendendo? Glória a Deus. Achou aí? Falando sobre cura, né? Quando nós falamos sobre os nomes compostos de Deus, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Tsikenu, Jeová Rohi, Jeová Ankadesh. Quando nós falamos dos nomes compostos de Deus, é aquilo que Deus é para com os aliançados com Ele. É aquilo que Deus é para com as pessoas. Porque Ele é a própria cura. Jeová Rafá, Ele é a cura. Ele não pode curar Ele mesmo, não é? Porque Ele já é a cura. Então, Jeová Rafá, Ele é aquele que cura. Quem? O seu povo. Aqueles que têm esse entendimento. Aqueles que têm uma aliança com Ele. Acharam Êxodo capítulo 14, versículo 15 e 16? Podemos ler juntos? Está aí acompanhando? Vou resumir. Quando Moisés, então, ele sai com o povo de Israel do Egito,
que acontece? Deus livra Israel com mão forte e poderosa. E todas aquelas pragas sobrevieram sobre os egípcios, sobre o Egito. E aí Moisés sai com o povo. Quando ele se depara com aquela muralha de água na frente dele, ele olha o mar vermelho, olha para trás a fumaça, a poeira dos carros e os cavaleiros dos egípcios lá do Egito vindo atrás deles, né? Moisés, ele se desesperou. Imagina a situação. Na frente o mar, atrás aquela poeira dos cavalariços. Moisés, ele começa a orar a Deus. O que eu acho fantástico é a resposta de Deus. Eu acho isso extraordinário. Quando Deus diz assim: por que clamas a mim? Aí você poderia pensar comigo: Senhor, para quem eu vou clamar, se não for para ti? Mas Deus não estava dizendo para Moisés clamar para outro. Não estava falando para Moisés clamar para o outro, ou para outro Deus. Por que clamas a mim? Você poderia pensar isso. Olha que legal. Tem coisas, Moisés, que você não tem que transferir para mim. Tem coisas que estão na tua mão, estão debaixo da tua responsabilidade. Você não tem que ficar, por que, Senhor, pelo amor de Deus, me livra? Por que você está clamando a mim? Olha só o versículo 16. Leia aí comigo, preste atenção. Deus diz a Moisés: e tu? Deus não falou, e eu? Mas Deus disse para ele: e tu, Moisés, tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Ou seja, Moisés, eu já te dei tudo o que você precisa. Eu já te dei as ferramentas. Eu já te instrumentalizei. Você já tem tudo o que você precisa. Cara, levanta esse bordão. Você vai, marcha, avança. E o que ele fez? Obedeceu a voz de Deus, marchou e o mar se fendeu. O mar se abriu. E a Bíblia diz que o povo passou em seco. Tudo que eu, que você, que nós precisamos, nós já temos, irmãos. Nós temos a palavra. Nós temos o Espírito Santo residindo em nós. Nós temos a palavra viva. Então nós já temos essa ferramenta poderosa, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus. Na palavra não contém o poder de Deus, a palavra é o poder de Deus, porque a palavra é o próprio Deus. Isso tem que te animar, isso tem que nos animar, porque o que nós precisamos, nós já temos, é a palavra de Deus. Então, eu já te dei essa ferramenta, para você resolver essa questão. Levanta esse teu bordão, levanta a tua mão, sem que você precise transferir a responsabilidade que é sua para mim. Como novas criaturas, nós já temos isso. E foi exatamente isso que o pai do menino fez. O pai do menino chamou a responsabilidade de agir à altura da palavra. E o que aconteceu? O filho dele foi liberto. Lembra que eu falei aqui que quando Deus olha para você, Ele olha o coletivo? Deus, Ele libertou aquele menino através da fé do pai dele. Deus libertou o povo de Israel porque Moisés decidiu obedecer a Deus, levantando a sua mão e o seu cajado, e o seu bordão. E aí todo Israel foi salvo, porque ele assumiu a responsabilidade. Quem sabe você não está aqui, ou você que está nos assistindo, tem uma pessoa que você conhece, que esteja nesse momento passando por um momento de enfermidade, e você, em o nome de Jesus, representando essa pessoa, crendo na manifestação e no poder de Deus para agir, intervindo nessa situação, através de você, da sua fé, através da sua crença. Amém, gente?
Então, quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver várias vezes esse destaque de que a responsabilidade de crer, ela depende de mim e de você. Ela depende da gente. Você lembra, por exemplo, em Marcos capítulo 4, quando houve ali uma tempestade no barco? Uma tempestade, Jesus entrou no barco. E aí com eles também seus discípulos, e vários barcos acompanhavam. E quando Jesus entrou no barco, juntamente com seus discípulos, uma tempestade. Jesus dormia na popa, diz a Bíblia, do barco. E aí começou a entrar água no barco. Os discípulos começaram a ficar desesperados. E acordaram a Jesus. Jesus acorda, não se te dá que morramos. O barco está enchendo de água aqui. O barco está enchendo. Não se importa, Senhor. Aí Jesus acorda, repreende a tempestade e fala para eles assim: por que vocês são tímidos assim? Como é que vocês não têm fé? Ou seja, o que Jesus esperava naquele momento com essa pergunta? Jesus esperava que os discípulos agissem exatamente como ele agiu, repreendendo a tempestade, fazendo cessar os ventos, como Jesus fez. Foi por isso que Jesus falou exatamente essa frase: por que sois tímidos assim? Como é que não tendes fé? Porque os discípulos poderiam fazer a mesma coisa que Jesus fez. Foi por isso que Jesus disse isso. Às vezes nós temos um discurso de fé que é contraditório com a nossa prática. Nosso discurso de fé é uma coisa, a nossa prática é outra. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque o Espírito Santo, a palavra de Deus, ela é viva, ela é atual, ela é personalizada, ela vem de encontro nas nossas vidas de forma individual. E o Espírito Santo, eu tenho certeza, queria que você fechasse os seus olhos. Se você porventura veio a esse lugar e você está sendo atacado com uma enfermidade no seu corpo, quero dizer para você que Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Espírito de Deus habita em nós, e o Espírito Santo habitando em nós, ele vivifica os nossos corpos mortais. Ele é aquele quem te sara. Gente, nós não podemos nos mover desse posicionamento de crença. Nós não vamos pregar as exceções, nós vamos pregar a regra. E a regra é essa: Jesus já levou, ele já nos curou. Recebe essa palavra. A Bíblia diz aqui na parábola do semeador, que enquanto o semeador estava semeando a palavra, enquanto eles ouviam a palavra, vinha o inimigo e tirava a semente, e roubava a semente, enquanto eles ouviam. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, Pai, porque nós temos uma aliança contigo, porque nós não somos um povo alheio, Senhor, mas nós nos apegamos às verdades ouvidas, como disse o apóstolo Paulo. Nós nos apegamos às verdades ouvidas, Pai, e nós sabemos que nós devemos crer hoje, crer amanhã e crer depois. Muitas das vezes nós não entendemos porque somos atacados, mas, Senhor, nós sabemos que temos um Deus todo-poderoso, nós sabemos que temos um Deus que cuida de nós, nós sabemos que temos um Deus onde nós lançamos sobre Ele as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos protege, o Senhor é a nossa sombra, o Senhor nos guarda, Ele guarda a nossa entrada e guarda a nossa saída. O Senhor é aquele que nos cerca por trás e por diante, e sobre nós Ele põe a sua mão. Nós te louvamos, Pai, porque essa é a verdade, a tua palavra é a verdade. Passarão os céus e a terra, mas a tua palavra não passará, Senhor. E, ó Deus, essa palavra é a nossa esperança.
e nós nos apegamos a essa palavra e cremos nessa palavra, Pai. A nossa esperança não se limita apenas a esta vida, porque se a nossa esperança se limitasse somente a esta vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança está em Ti, no Deus que fez os céus e a terra, no Deus criador do universo, o Deus que nos ama e que nos acolhe e que nos protege. Oh Senhor, muito obrigado, Senhor, pela ministração da Tua palavra. Oh Deus, que essa palavra possa estar reverberando no coração do meu irmão, que essa palavra possa estar, ó Deus, criando raízes profundas, ó Pai, no coração do meu irmão, Pai. Quero orar nesse momento, quero Te agradecer, ó Deus, pelo Alexandre Marinho, que está nos vendo agora pela internet, pela cura dele, Senhor, muito obrigado. Nós somos gratos a Ti, por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que já foi feito, Senhor. Nós vivemos no nosso tempo, no nosso cronos. O Senhor é atemporal, está acima do tempo. Então, ó Deus, no Teu tempo, no tempo de Deus, já aconteceu, já foi consumado, Pai, já foi estabelecido, Senhor. E ó Deus, como a Tua palavra diz, nós chamamos a existência as coisas que não existem. Diga assim comigo: saúde, vem para mim. Saúde, vem para mim, em nome de Jesus. Fique de pé, fique de pé.